Boa noite, boa noite. Iniciando mais uma live aqui, das sequências de lives que eu comecei na segunda-feira. Hoje um tema muito delicado, a audiência pediu ontem e estamos aqui, tá? Esperar as pessoas entrarem. Olá, Rosângela, seja bem-vinda. Hoje eu entrei um pouquinho tarde, cheguei agora de uma reunião, tá? E vamos começar essa live falando desse assunto muito delicado. Ontem as pessoas votaram por esse assunto e aí hoje é o dia de abordar esse assunto. Que seja algo assim bem esclarecedor para todos que estiverem aqui nessa live hoje, tá? Tudo bem com você? Tudo indo. Tudo indo bem, né, minha amiga? Tudo indo bem. Sempre, né? Bem não está, mas Deus está no controle. Verdade. Sempre Ele está no controle, né? Sempre, 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 sempre. Você sabe o caminho. Você sabe o caminho, você sabe o roteiro, aquele negócio, né? Para ter um resultado diferente, precisa fazer coisas diferentes. Não adianta que o resultado não vai vir fazendo as mesmas coisas, né? Tem que fazer diferente, tem que ter intenção, né? Tem que fazer acontecer. Daniele, seja bem-vinda, Daniele. Seja bem-vinda. Aí tem que ter intenção, né, para mudar. Se não tiver intenção, não muda, tá? E depende mais de nós do que dos outros, da circunstância. Muito depende de nós do que das circunstâncias, tá? De nada, Daniele. Como que você ficou sabendo dessa live, Daniele? Me conta aqui. Como que você ficou sabendo dessa live? Você é da onde? Me conta aí, da onde você é? Duque de Caxias. Bacana, aqui pertinho. Aqui pertinho. Como que você ficou sabendo dessa live? Através de quem? Vi a live e entrou. Que bacana.
Deixa eu me apresentar. Meu nome é Welderson. Eu trabalho como mentor, né, de pessoas. E nessa semana a gente está com uma sequência, né? Tanto essa semana como a próxima semana, nós estamos falando sobre temas emocionais. E aí todo dia tem uma live. Geralmente essa live acontece às 8 horas da noite. Hoje, excepcionalmente, começou às 10. Era para começar às 10. Mas eu tinha um compromisso e eu cheguei um pouquinho atrasado em casa. Tá? Cheguei quase agora, nem troquei de roupa e vim fazer essa live. E hoje o tema que as pessoas escolheram ontem é depressão. É um tema extremamente delicado, tá? Mas eu vou colocar a minha visão, o que eu sei, para poder ajudar o maior número de pessoas, tá? Eu liguei a câmera agora, tá? E as pessoas vão entrando aqui, mas já vou começar, tá? Já vou começar e enquanto as pessoas entram, tá bom? Ficou claro para você? Não? Como que foi? Ficou claro, Rosângela? Eu já vou começar agora. Enquanto o Instagram avisa as pessoas, eu começo aqui. Tá bom? Sim, bem claro. Tá, vamos lá. Hoje nós vamos falar de depressão. Tá? Eu gosto de honrar quem já está aqui. Tá? E só vou pedir um favor. Aperta o coraçãozinho aqui, porque quando você aperta o coraçãozinho, você avisa para o Instagram que o que está sendo falado é relevante. Aqui que o Instagram faz, ele vai entregar para mais pessoas. Tudo bem? E o aviãozinho, se você puder mandar para alguém que possa assistir, será ótimo, tá bom? Vamos lá, vamos falar de depressão. Primeiramente, é um tema muito delicado, muito delicado. Eu fiz de tudo para não falar desse tema, porém, as pessoas pediram, tá? Pediram, e aí a gente vai falar sobre depressão, como que funciona, os mecanismos, como trata, como não trata, o que é, o que não é. Tudo bem? Primeiramente, independente do que eu vá falar aqui, independente, tá? A necessidade de ter um profissional capacitado para que te ajude é fundamental. Nada do que eu falar aqui te exime disso. Por quê? Eu conheço como funciona, eu tenho noção, tá? Porém, é uma percepção minha e eu não sou um especialista da área. Eu conheço, mas eu não sou um especialista da área. Osvaldo, meu amigo, tudo bem, meu amigo? Eu não sou um especialista da área. Por não ser um especialista da área, eu sempre falo, precisa procurar um profissional, ok? Precisa procurar um profissional para que te oriente. Valeu, meu amigo, obrigado aí. Obrigado, meu amigo, sucesso aí pra gente. É necessário que procure um profissional que possa te auxiliar. Que profissionais são esses? Um psicólogo ou um psiquiatra, ok? Então tudo que eu falar aqui, tudo que eu vou falar aqui não te exime de procurar uma ajuda profissional. Eu vou falar o meu ponto de vista, tudo que eu já estudei, e vocês ficam livres para poder perguntar, ok? Estão todos de acordo enquanto as pessoas entram aqui na live? Ficou bem claro? Essa live ela não vai ficar salva, porque eu tenho um respeito muito grande por outros profissionais, tá? Eu sei até onde é a minha área e eu respeito a área dos outros. Então eu vou falar do que eu sei, porém não te exime de nada, tudo bem? Vamos lá.
A depressão, ela, olhando para a psicologia, ela é considerada um transtorno de humor. O que é um transtorno? Eu sempre gosto de falar a partir da etimologia das palavras, tá? A etimologia das palavras, o que significa as palavras, diz muito a respeito do que a gente quer saber. Transtorno. A palavra transtorno. A palavra transtorno quer dizer desorganização, desordem, de humor. O que é o humor? O humor é um estado de espírito, é o ânimo que você tem. Então, a depressão nada mais é uma desorganização do ânimo da pessoa, ok? É um transtorno emocional. Esse transtorno de humor, de emoções, ele faz com que a pessoa ela não consiga identificar os estímulos. Lembra que ontem eu falei sobre estímulos que nós temos, que é impossível ter equilíbrio emocional, é impossível ter controle emocional, porque a natureza das emoções são voláteis. O que é isso? São inconstantes, são impermanentes, tá? São impermanentes. E todo o argumento que eu falo aqui, ele é passível de correção, tá? Mas eu quero que você pense, tá? Eu quero que você raciocine. Então, existe um transtorno de humor, de ânimo, ok? Muitas pessoas confundem depressão com tristeza. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma depressão grave, ela é caracterizada por alguns extremos, tá? Quais são esses extremos? Ou eu como demais, ou eu como de menos. Ou eu durmo demais, ou eu durmo de menos. Desinteresse é uma das características. Desinteresse em qualquer coisa ou atividade, tá? Pouca energia para fazer as coisas, ok? Pouca energia para fazer as coisas. Essas são algumas características da depressão. Porém, essas características, só o profissional da área ele vai diagnosticar como depressão a partir de 2 semanas ou mais se repetindo esses mesmos sintomas, ok? Repetiu esse sintoma por 2 semanas ou mais, o que acontece? Esse profissional ele vai diagnosticar como um caso de depressão, tá bom? Depressão é a palavra que as pessoas usam assim mais comumente, porém a depressão existe em várias categorias, tá? Várias categorias. Existe depressão pós-parto, existe a depressão atípica, existe a depressão catatônica, existe a depressão psicótica grave. São vários estágios de depressão, tá? A mais comum é a atípica. A mais comum é a atípica. Qual é a característica da depressão grave e para atípica? Atípica, a pessoa ela fica irritada com muita facilidade, ela fica irritada com extrema facilidade, tá? E qualquer evento de rejeição, aquilo pesa muito para aquela pessoa. Essas são as características básicas da depressão. Alguma pergunta? Está bem claro para vocês? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não?
Tá claro? Obrigado, Rosângela. Obrigado. Então, é assim que funciona a depressão. Como que acontece? A depressão nada mais é do que tem pessoas que existe uma hipersensibilidade. Então, é como se fosse um computador, um celular que deu pane. É como se as nossas emoções elas entrassem em pane. E o que causa essas panes? Tá? Essas panes elas são causadas por mudança drástica dos hormônios. Tá? A mudança drástica dos hormônios causa a depressão. Tá? Alimentação, Kátia, seja bem-vinda. Nevi Mares, seja bem-vinda. Tá? Então, a mudança brusca hormonal, ela é um fator que pode desencadear a depressão. Traumas, quando a pessoa perde um ente querido, é um fator que desencadeia a depressão, tá? E existem outros N fatores que desencadeiam a depressão, tá? Geralmente, a depressão ela já vem com uma raiz de um histórico, né? De um histórico em que a pessoa passou. Boa noite, minha amiga. Boa noite, minha amiga. Geralmente vem de um histórico da pessoa ter acumulado. Ontem nós falamos sobre a questão de guardar as emoções, de prender as emoções. Todas as vezes que acontece de a pessoa aguentar uma pressão fora do comum, tá? Por muito tempo consecutivo, chega uma hora que emocionalmente aquela pessoa explode. E uma das consequências dessa explosão pode ser a depressão. Ou seja, é um esgotamento total da nossa mente. Esse esgotamento total da nossa mente faz com que nós fiquemos com transtorno do humor. E o transtorno do humor é a depressão. Tá? Eu não consigo discernir o que é uma coisa boa ou uma coisa ruim para mim. Eu não consigo sentir alegria em nada. Eu não consigo ter raiva de nada. Eu fico inerte. E ontem, na live de ontem, quando eu falei sobre a questão do equilíbrio emocional, é mais ou menos isso. Quando uma pessoa, se tiver equilíbrio emocional, equilíbrio pressupõe a atuação de duas forças, né, sobre um determinado objeto, e as duas forças atuando nesse determinado objeto, elas se anulam. E aí existe o equilíbrio. É quando você pega uma balança, coloca 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro. Esse peso aqui vai anular esse, e aí vai ficar estável. Tá? E a depressão ela aparece quando existe uma sobrecarga emocional. E essa sobrecarga emocional ela é caracterizada por várias situações. Tá? E uma dessas situações que pode provocar a má alimentação, alguma situação que a pessoa vivenciou ou na infância ou durante a vida adulta que não foi resolvida, não foi digerida aquela situação. O que acontece? A nossa mente ela somatiza. E ela somatiza através de quê? Das emoções. Elas se anulam. E eu passo a não ter prazer em viver. Para mim, viver ou não viver não faz sentido. Entendeu? Isso é a depressão. Mais uma vez, para as pessoas que chegaram aqui depois, tudo que eu estou falando aqui é com base no que eu estudei, com base em todos os clientes que eu atendi, porém isso não exime ninguém de procurar a ajuda de um profissional da área, tá?
Para quem chegou depois, esse foi um tema proposto na live de ontem. Essa live, ela sempre acontece às 8 horas da noite. Excepcionalmente hoje começou às 10. Eu tinha um compromisso, começou às 10. Porém, eu comecei tarde aqui, tá? Porque cheguei tarde no compromisso, tá? Então, o que acontece? A depressão, ela é passível de cura. Tem que se procurar uma ajuda profissional. Nós falamos algumas características da depressão. Não confundam tristeza com depressão. Tristeza é normal, todos nós sentimos, devemos sentir, porém não confunda a tristeza com depressão. A depressão, ela é caracterizada a partir, e aí é um profissional da área que vai diagnosticar, mas a partir de 2 semanas ou mais, eu apresentando alguns sintomas que eu falei aqui, como ou eu durmo demais, ou eu não durmo, ou eu como demais, ou eu não como, irritabilidade extrema, atividades que antes eu tinha prazer, hoje eu não tenho, tá? São essas situações, são esses sintomas, mas por 2 semanas ou mais consecutiva. Boa noite, Mari, Nevinha Mari, não é isso? Boa noite, seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? E aí, é isso. Então, existem alguns fatores desencadeadores da depressão. É um assunto delicado, muito delicado, né? As pessoas pediram para falar hoje aqui sobre esse assunto. A depressão, ela não pode ser caracterizada apenas como depressão, pronto, acabou. Não, a depressão, ela tem várias submodalidades. Pós-parto, atípica, neurótica. E aí, qual a diferença dessas para depressão, que as pessoas falam, que é a atípica, né? A depressão que a maioria das pessoas sente é atípica, tá? Qual a diferença? Tipo, após parto é uma sensação de culpa, e de inutilidade após ter a criança, tá? Atípica é irritabilidade, tá? A neurótica, junta-se todos esses sintomas que eu falei, junto a pessoa tem alucinações, a pessoa vê coisas na imaginação dela, ela começa a ver coisas, e aí isso é o tipo da depressão psicótica, tá? E aí você pode me perguntar, como que eu resolvo a questão da depressão? Como que eu resolvo? Primeiramente, existem pessoas que têm uma predisponibilidade para depressão. Por que predisponibilidade para depressão? Depende do ambiente aonde a pessoa foi criada, os estímulos que essa pessoa recebeu, tá? Os estímulos que essa pessoa recebeu e como essa pessoa significou, ressignificou tudo que ela vivenciou, tá? Tudo que ela ressignificou, que vivenciou. Pois bem, a partir daí existem fatores que aceleram essa probabilidade ou retardam, tá? A alimentação é fundamental. Uma pessoa que é muito sensível emocionalmente e que tem uma propensão para desenvolver essa doença, ela desenvolva uma alimentação saudável, de preferência zerando o açúcar, zerando o sal e zerando a farinha branca. Atividades físicas é ótima, tá? Então existem algumas coisas, hobby, entendeu? Se é uma pessoa muito sensível emocionalmente, é importante que você tenha
alguém para desabafar. É aquela famosa frase de engolir sapo. Ah, eu engulo sapo. As coisas vão acontecendo, eu não consigo canalizar as minhas emoções. Quando eu não canalizo minhas emoções, aquilo estoura de alguma forma, tá? De alguma forma. Doutora Bárbara, seja bem-vinda. Pessoal, o que eu falei até aqui, tem alguma dúvida? Fui claro no que eu falei? Como que funciona? Que independente de tudo que eu fale aqui, é necessário buscar o apoio de um profissional da área. Existe alguma dúvida em relação a esse assunto do que eu abordei aqui, que foi votada na enquete ontem? Existe alguma dúvida em relação ao tema? Como eu já discorri aqui, falei o que é, eu falei como se caracteriza os sintomas básicos, que não existe só o nome depressão, são vários tipos de categorias de depressão. Falei sobre a questão do transtorno do humor, como que isso funciona, como que a pessoa desenvolve, tá? Existe alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto tão delicado? Não tem dúvida não, Nevinha? Não tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Cássia, tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda. Está falando aqui de depressão. Aptidão financeira. Seja bem-vinda, minha amiga. Tá. Pois bem, então vou passar para outra parte, tá? A depressão, ela é caracterizada fundamentalmente, se a gente pegar uma linha do tempo e dividir passado, presente e futuro de forma didática, passado, presente e futuro, tá? Geralmente uma pessoa depressiva, ela se liga muito em coisas que aconteceram no passado, e essas coisas que aconteceram no passado, coisas negativas, são lembranças que ficam sendo remoídas por dias, por meses, por anos, lembranças negativas, tá? Todas as vezes que eu me ligo com o meu passado através de lembranças negativas, aquilo me causa um estado emocional. Se eu me liguei com um trauma, se eu me liguei com uma decepção, se eu liguei para eu não consegui resolver isso comigo, de alguma coisa que aconteceu comigo que não foi legal, o que acontece? Se eu estou vivendo muito tempo no passado, me falta energia para viver o presente e, logicamente, não tem um pingo de esforço para viver o futuro. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? E aí, essa dinâmica de viver mais no passado, com lembranças, ano passado aconteceu isso, só alimentando pensamentos negativos, coisas que me deixam para baixo, sabe o que acontece? Eu não consigo ter energia para viver agora, porque o ser humano, nós como seres humanos, fomos criados para viver o aqui e o agora. O aqui e o agora. Sempre nos ligando ao passado através de lembranças positivas, no presente através de ações produtivas
e no futuro através de visões positivas. Mas tudo começa quando eu me conecto com o meu passado. Se for um passado de dores e eu ficar alimentando isso, e muitas das vezes a pessoa, olha que eu vou falar, muitas das vezes a pessoa alimenta um passado de dores até de forma inconsciente. Por isso que eu falo, a pessoa ela precisa procurar uma ajuda profissional. Se eu fico constantemente triste, cabisbaixo, pessimista, eu preciso entender que aquilo, esse comportamento, ele pode desencadear algo mais sério, algo maior. Então eu preciso ter essa consciência. Se eu não tiver essa consciência, eu vou continuar alimentando sentimentos, sensações, acontecimentos que drenam a minha energia. Drenou a minha energia, eu não consigo agir no presente. Eu não conseguindo agir no presente, acontece o quê? Depressão. Depressão. O Elderson, tá bom, você tá falando aí como que funciona a questão hormonal. Como que eu resolvo isso? Se você conhece alguém, a primeira coisa que você tem que falar para ela, procure uma ajuda profissional, ok? A segunda coisa, estimular aquela pessoa a mudar alguns tópicos da vida dela. Tipo, alimentação. Qual é a alimentação que ela faz? Se ela faz atividade física, se ela se sente importante, se ela faz ações diárias, semanais, de valorização da sua identidade, de fortalecimento. Isso é fundamental. Se essa pessoa ela não faz nada disso, ela está fadada a entrar nesse processo depressivo. Ela está fadada a entrar... Olá, Rosane, tudo bem? Seja bem-vinda. Paulo, também seja bem-vindo. Entendeu? É assim que funciona esse ciclo. E outra coisa, no Brasil, no mundo, tem se criado como eu posso falar? Tem se criado um tabu para falar sobre alguns assuntos. Um desses assuntos é a depressão. É uma doença grave, porém é algo que precisa ser encarado de frente. É algo que todos os profissionais que têm alguma contribuição precisa se mobilizar. Não adianta ter algo que tem assolado famílias inteiras e ficarmos quietos, entendeu? Esses são os tópicos em relação à depressão. Eu não sei se vocês têm... Thalita, seja bem-vinda. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao tema, alguma pergunta, querem perguntar alguma coisa? Hoje a live está quase madrugada. Começamos tarde, geralmente começa às 8 horas, né? Alguma pergunta? Rosângela, não. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não. Ok. Nenhuma pergunta, fui claro, entenderam tudo. Sim, não. Entenderam tudo? Alguma pergunta sobre o tema? Posso encerrar a live? Ou não? Foi claro? Ok. Se eu fui claro, se vocês entenderam, então eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. Eu espero assim que de alguma forma eu tenha contribuído
com você, tá? Em relação a esse tema. Se precisarem de mais informações, pode me chamar, tá? Amanhã retorna a nossa live no horário convencional, que é às 20 horas. Amanhã nós vamos falar sobre consciência emocional alimentar. Como que as minhas emoções influenciam na forma como eu como. Está imperdível. A live de amanhã está imperdível, tá bom? Essa live aqui, ela não vai ficar salva. Ela não vai ficar salva. Por que ela não vai ficar salva? Porque é um tema polêmico, tá? É um tema polêmico. Eu procurei ao máximo ser sucinto, tá? Não me aprofundar nesse assunto e apenas falar o que as pessoas pediram ontem. Tudo bem? Quem tá aqui comigo? Rosângela e mais quem? Rosângela e mais quem que tá comigo? Quem está comigo aqui, levanta a mão. Quem está comigo aqui, além da Rosângela? Cíntia, estamos acabando, Cíntia. Nevinha, estamos acabando. Amanhã nossa live vai ser às 8 horas, o horário volta ao horário normal, tá bom? Cíntia, amiga querida, tá? Volta ao horário normal. Cíntia, hoje foi muito rápido, muito rápido. A live era para começar às 10 horas. Eu cheguei em casa, era quase 10h30, e aí liguei aqui, comecei a live, né? Hoje o número foi bem pequeno, tá? Mas independente do número, eu me comprometi a fazer as lives e entregar o meu melhor, independente se tem uma, 2 ou 20 pessoas, como foi ontem. Independente da quantidade de pessoas, eu tô aqui para dar o meu melhor. Tudo bem? Tudo bem? Amanhã vamos falar sobre alimentação emocional, tá? A relação que tem você comer e com as suas emoções, tá bom? Fechado? Amanhã, às 8 horas da noite, estamos nesse mesmo canal aqui, falando de emoções, autoconfiança, tática para que você possa fazer um 2021, 2022, 2020 sempre espetacular, tá? Convida mais pessoas para que assista essa live. Amanhã a gente vai falar de consciência emocional alimentar, tá bom? Ó, beijo para vocês, tenham uma ótima noite, descansem, tá? Obrigado, foi minha primeira vez. Seja bem-vinda, né, Vinha? Amanhã estamos aqui às 8 horas, que é o horário que eu faço geralmente, tá? Tô fazendo aqui às 10 por esse fator excepcional, tá bom? Cíntia, Rosângela, Nevinha, beijo, tchau, boa noite. Tchau, meninas.